É tarde. A casa se aquieta, a luz apaga, e um vazio se abre como uma porta que range. Você conhece esse minuto. O feed silencia, mas a cabeça não. Há perguntas que não aceitam soneca. Se isso já aconteceu com você, respira. Não é para fugir, é para olhar de frente. Até o fim deste vídeo você ganha uma bússola. Não uma promessa mágica, mas critérios lúcidos para atravessar o silêncio sem anestesia. De um lado, Albert Camus em O Mito de Sísifo. O absurdo como choque entre nossa fome de sentido e um mundo que não responde. Do outro, Søren Kierkegaard em Temor e Tremor e a Doença para a Morte. A fé como risco, paradoxo e restituição do eu. Nosso tema é claro, e por isso exigente: fé no vazio ou esperança no infinito. A tese é simples de dizer e difícil de viver. Dá para sustentar lucidez sem cinismo e esperança sem auto-engano. Hoje, vamos cotejar páginas e dilemas sem caricaturas. E começo com uma pequena história. 3 da manhã você se levanta para beber água. O copo encosta no lábio e a pergunta encosta na alma. Se nada responde, por que continuar? Camus diria, porque a pergunta é digna e nos convoca à revolta que cuida. Kierkegaard diria, porque o salto da fé não nega o mundo, devolve-o. Pergunto a você, e se o silêncio não provasse nada, nem contra Deus, nem a favor, mas exigisse responsabilidade e coragem? Uma fé sem exame é tão perigosa quanto um ceticismo preguiçoso. Riscos? Atalhos, consumo, cinismo, espiritualidade mágica. Minha autoridade é o compromisso com a precisão. Vamos às obras, ao drama dos personagens e ao nervo das ideias. Seu desejo é antigo e legítimo, paz com propósito. Se este percurso te chama, fica comigo, comenta presente e segue. O conteúdo começa agora. Definimos o absurdo, distinguimos revolta e salto e preparamos a travessia. Albert Camus não escrevia para anestesiar, ele escrevia para acordar. A sua filosofia nasce de um incômodo essencial. E se o universo for mesmo indiferente à nossa sede por respostas? E se a pergunta, por que estou aqui, ecoar no vácuo? Em O Mito de Sísifo, Camus começa com uma provocação radical. Só há um problema filosófico verdadeiramente sério: o suicídio. E isso não é uma apologia à morte, mas um alerta. Quando a vida parece absurda, a desistência surge como tentação. Mas Camus recusa essa saída. Recusa também o que ele chama de suicídio filosófico. O salto para uma crença que ignora a tensão entre o desejo de sentido e o silêncio do mundo. Para ele, a resposta não está em fugir, mas em permanecer. Viver como se a vida valesse, mesmo sem garantias. Essa é a revolta lúcida. O ser humano se torna verdadeiramente livre quando assume o absurdo e ainda assim escolhe viver. E viver bem. Em O Estrangeiro, acompanhamos Meursault, personagem que encarna a indiferença diante da morte e das convenções sociais. Ele não chora no velório da mãe, não mente sentimentos e, condenado à morte, encontra uma espécie de paz, porque aceita, porque não foge da realidade, mesmo que ela seja brutal. Já em A Peste, Camus nos apresenta a revolta solidária. A cidade de Oran é assolada por uma epidemia. A morte é constante, mas alguns escolhem resistir, não por esperança de vitória, mas por fidelidade à vida. O médico Rieu, símbolo dessa ética trágica, cuida dos doentes não porque acredita que vencerá, mas porque é o certo. A peste se torna metáfora da condição humana. O mal é constante, mas isso não nos exime da responsabilidade. Em O Homem Revoltado, Camus aprofunda esse dilema. Como dizer não à injustiça sem cair na tirania? Como se rebelar sem se tornar um novo opressor? A resposta está no limite. Toda revolta que não reconhece um valor maior que ela mesma degenera. Mas Camus não era apenas denúncia. Em Núpcias, a beleza, o mar, o sol, a pedra. O mundo sensível como santuário. Não um templo religioso, mas uma espécie de sacramento pagão.
a gratidão trágica por estar vivo, a admiração pelo instante. Camus nos ensina que a vida pode não ter um sentido dado, mas ainda assim é digna de ser vivida com inteireza, e que, diante do absurdo, podemos não responder com crença, mas com presença. Se Camus foi o poeta do absurdo, Kierkegaard foi o cartógrafo do invisível. Onde o francês buscava dignidade no confronto com o silêncio, o dinamarquês enxergava, nesse mesmo silêncio, um chamado para saltar. Saltar, sim, mas não no escuro irracional. Um salto no paradoxo, onde fé e lucidez não se anulam, mas se esticam até quase rasgar a alma. Para Kierkegaard, pensar sobre a existência não é um exercício acadêmico, é um incêndio interno. Em Temor e Tremor, ele revisita a história de Abraão, aquele que, sem entender, sobe a montanha para sacrificar o filho prometido por Deus. Mas por quê? Porque acredita que, mesmo diante do absurdo ético, Deus restituirá o impossível. A isso, Kierkegaard chama de fé. Não fé dogmática, mas fé como risco real. Fé que sua razão não pode explicar, mas que sua interioridade reconhece como verdadeira. Aqui surge a figura mais misteriosa de sua obra, o Cavaleiro da Fé. Diferente do Cavaleiro da Resignação Infinita, que aceita perder tudo e ainda assim permanece nobre, o Cavaleiro da Fé crê que o impossível será devolvido. E o mais surpreendente, ele não é um monge isolado. Ele vive entre nós. Vai ao mercado, paga contas, sorri, mas carrega um segredo em silêncio. Ele apostou tudo em Deus, mesmo sem garantias, mesmo sem voz do céu, só com o coração em chamas. Em A Doença para a Morte, Kierkegaard nos conduz por um labirinto ainda mais íntimo, o desespero. Não aquele grito aparente, mas o desespero silencioso de quem não é quem deveria ser. O eu, para ele, é uma síntese entre finito e infinito, corpo e espírito. E o desespero é o colapso dessa síntese, a desconexão com o fundamento do ser. Para o filósofo, só há uma saída real: se relacionar com aquilo que nos criou, não no sentido religioso comum, mas como reencontro com o autor do próprio script. E se isso soa distante, Kierkegaard nos oferece um mapa. Ele descreve 3 estágios da existência: o estético, onde se vive pelo prazer e pela fuga; o ético, onde se assume responsabilidade; e o religioso, onde se salta. Não por emoção, mas por escolha. Uma escolha que renuncia ao controle e confia no invisível. Kierkegaard não quer nos converter a um dogma. Ele quer nos provocar a escolher, a encarar o medo, a finitude, o eu despedaçado, e ainda assim, saltar. Porque para ele, viver sem risco é não viver de verdade. Agora que você ouviu Camus e Kierkegaard em seus próprios ritmos, um mais seco e solar, o outro mais profundo e noturno, é hora de encará-los frente a frente. Não como quem escolhe um vencedor, mas como quem busca um espelho mais honesto para si. Camus, como vimos, propõe resistir ao absurdo com presença e dignidade, recusar-se a mentir, mesmo que isso custe o conforto. Para ele, Kierkegaard erra ao saltar. Em O Mito de Sísifo, Camus chama esse salto de suicídio filosófico, como se, ao invés de olhar o absurdo nos olhos, a pessoa se refugiasse em um além que dissolve a contradição. Mas, será isso justo? Vamos parar aqui por um segundo. E eu pergunto a você, já fez isso? Já saltou para alguma crença, religiosa, ideológica ou espiritual, só para não lidar com o caos interno? Já fingiu esperança porque a dor do vazio era insuportável? Se sim, você não está só, e Kierkegaard te entenderia. Para ele, o salto não é fuga, é coragem, é encarar o paradoxo e ainda assim permanecer. Deus, para Kierkegaard, não resolve o absurdo. Ele entra nele conosco. Fé, aqui não é anestesia. É como caminhar sobre o abismo, sabendo que não se está só. E se você se encontra nesse cruzamento, entre o revoltar-se com lucidez e o crer apesar de tudo, aqui vão 3 perguntas que podem te ajudar a se localizar. A escolha que você faz hoje aumenta ou diminui sua responsabilidade pelos outros?
Ela te dá mais coragem para viver ou te paralisa na espera de milagres? Ela te torna mais verdadeiro ou mais adaptado? Você pode comentar aqui embaixo. Entre revolta e salto, onde estou agora? E com isso, não só se localizar, mas abrir um espaço de conversa com quem também está nesse ponto da estrada. Camus diria que Sísifo, ao subir a pedra eternamente, vence o absurdo porque não desiste. Kierkegaard diria que Abraão vence porque sobe a montanha confiando que a promessa será mantida, mesmo que tudo diga o contrário. Talvez ambos estejam certos. Talvez haja um momento para resistir com os pés no chão e outro para fechar os olhos e saltar. Até aqui, navegamos entre o abismo do absurdo e a vertigem da fé. Mas como tudo isso toca a nossa vida concreta? O que Camus e Kierkegaard têm a dizer para quem está em crise, em ansiedade ou simplesmente tentando não afundar em dias cinzas? Vamos começar com a psicologia. Nem todo vazio é uma doença, mas todo vazio pede cuidado. A psicologia clínica reconhece algo que Camus intuiu com clareza. Há um abismo que não se cura com comprimidos, mas também não se resolve apenas com filosofia. O sofrimento existencial, aquela sensação de não encontrar propósito mesmo tendo tudo, precisa ser nomeado, acolhido e compreendido. Camus nos ajuda aqui. Seu convite à revolta lúcida é uma ferramenta prática contra a ruminação. Em vez de se afogar em pensamentos circulares, ele propõe um gesto concreto: cuidar do outro, agir, caminhar. A ação como antídoto do desespero. Kierkegaard, por outro lado, mergulha onde poucos ousam, no desespero silencioso de quem perdeu o vínculo com sua própria alma. Para ele, a ansiedade profunda é um sintoma espiritual, um grito do eu que não sabe mais quem é. E sua proposta, embora pareça mística, é profundamente humana: restabelecer o contato com o centro, com o fundamento do ser. Nesse ponto, entra a espiritualidade, mas não como dogma ou autoajuda açucarada. Aqui, falamos da fé que exige coragem, da oração que não serve para pedir coisas, mas para suportar o real, do silêncio que não foge, mas escuta. Você já experimentou isso? Já tentou ficar em silêncio por 10 minutos sem se distrair? Tente amanhã. O que emerge nesse espaço pode não ser bonito, mas é verdadeiro. A ciência da religião também tem algo a nos oferecer. Ela mostra como comunidades, rituais e símbolos ajudam a conter o caos interior. Um rito bem vivido não é teatro. É uma linguagem antiga para segurar o invisível com as mãos. E a literatura? Sim, ela também é cura. Reler O Estrangeiro ou Temor e Tremor com olhos de quem busca algo mais do que entretenimento pode ser terapêutico. Porque essas obras não nos respondem, elas nos acompanham. Camus e Kierkegaard, tão distintos, convergem num ponto: não viver é mais perigoso que arriscar. E você, vai atravessar ou vai ficar à margem? Agora que você conheceu os dois extremos, a revolta de Camus e o salto de Kierkegaard, é hora de descer da teoria e tocar o chão, porque pensamento que não encarna vira decoração. E aqui, o que buscamos é transformação. Se você sente que o absurdo o ronda, que a fé parece distante ou que a vida perdeu seu centro, esses 6 exercícios são sementes. Escolha uma por vez, regue com constância e observe o que brota. 1. Inventário do absurdo, Camus. Durante 7 dias, anote momentos em que o mundo pareceu sem sentido. Uma cena no noticiário, uma injustiça presenciada, um silêncio no meio da dor. Anote. E depois, pratique um gesto de presença. Respire fundo, caminhe em silêncio. Toque uma árvore. Não para resolver, mas para habitar o instante. 2. Revolta que cuida. Escolha uma ação repetível de cuidado com o outro. Ouvir alguém com atenção, servir um café, ajudar sem ser pedido. Camus nos ensinou que a ética da solidariedade é o mais alto grito contra o absurdo. 3. Salto do cotidiano, Kierkegaard. Escolha algo que te desafie profundamente,
mas que ainda está ao seu alcance. Perdoar alguém, retomar um projeto, começar terapia. O salto de Kierkegaard não precisa de trombetas. Ele começa com um passo miúdo, mas verdadeiro. 4. Diário da alma diante do infinito. Toda noite, escreva 3 perguntas. O que em mim evitou o real hoje? O que em mim se moveu por vaidade? Onde senti que fui restituído, mesmo sem merecer? Esse ritual de Kierkegaard é uma oração disfarçada de exame. 5. Critérios de autenticidade. Toda semana pergunte: estou mais responsável? Estou mais corajoso? Estou mais compassivo? Se a resposta for sim, continue. Se for não, recomece. 6. Beleza como sacramento, inspirado em núpcias. Escolha um instante por dia para contemplar a beleza, o nascer do sol, uma música que dilui a pressa, o cheiro do café, a textura de uma folha. Não busque sentido, apenas esteja, como quem diz, a vida ainda vale. Qual desses você sente que precisa hoje? Escreve aqui nos comentários. Começo com o exercício número e encontre companhia nessa travessia. Você chegou até aqui, e isso por si só já é um ato de coragem. Porque ouvir sobre o absurdo, o salto, a revolta, o desespero e a fé não é um entretenimento leve, é um chamado à profundidade. E você aceitou. Agora, respira com calma e guarda 3 sementes. Com Camus, aprendemos que o mundo pode não ter sentido pré-estabelecido, mas ainda assim é digno de ser vivido. A lucidez é a nossa revolta silenciosa, a solidariedade, o nosso ato de fé sem crença. Com Kierkegaard, compreendemos que a alma adoece quando se desconecta do seu centro, e que a fé, longe de ser fuga, é salto. Um gesto de confiança no invisível que nos sustenta mesmo quando tudo vacila. E talvez o mais importante, entre um e outro, há um terceiro caminho, o seu. Um caminho onde lucidez e esperança não se anulam, mas dançam. Se algo te tocou, comenta aqui embaixo. Entre Sísifo e Abraão, onde estou hoje? Responda com honestidade. Sua palavra pode ajudar alguém que ainda está no escuro. Se inscreve, ativa o sino e compartilha com alguém que está em crise de sentido. Talvez esse vídeo seja o sopro que ela esperava. Atravessar o silêncio é o começo da escuta verdadeira. E a esperança, mesmo sem prometer respostas, pode ser o som mais bonito do vazio.